Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Capricórnio. Por ser uma leitura geral, pega daqui aquilo que fizer sentido para ti, o que não fizer sentido agora pode ser que sirva em um outro momento. Essa leitura ela é atemporal, então ela é válida para quando chegares aqui, certo? Assista aos outros signos fortes do teu mapa. São leituras importantes também e pode ser que sejam complementares a essa, tá bem? Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Capricórnio, ou enfim, qualquer posicionamento forte no teu mapa. Que mais que eu estou esquecendo? Não te esquece de curtir esse vídeo e de te inscrever no canal, porque isso possibilita, né, para que a mensagem chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la, ainda que não faça sentido para ti, certamente fará para uma outra pessoa e dessa forma tu ajuda para que o vídeo chegue, né, a mais pessoas. Se tu precisar de uma leitura particular, na descrição desse vídeo eu vou deixar um WhatsApp, então é só tu chamar ali e a gente conversa, certo? Vamos ver então o que eles têm para te dizer com relação às energias dos próximos dias para Capricórnio. Vou usar esse baralho aqui. Vamos lá. Energia que vai reger, guiar, direcionar. Energias para Capricórnio, por favor. Nove de paus. Mais uma. Rainha de espadas. Eu vejo alguma coisa aqui que tu possa ter vivenciado, uma postura de alguém que está te passando a sensação de que deixou para trás, de que está lidando muito bem com as coisas e simplesmente vai ignorar, mas que por trás de um discurso muito firme, por trás de um discurso de alguém que superou algumas coisas, que está lidando com isso de uma forma muito racional, existe todo um conflito. É um conflito eu vejo que tem alguma coisa que alguém vem lidando já há muito tempo e que ainda não conseguiu superar. Não existe uma superação, mas eu vejo que existe uma tentativa de passar uma imagem de alguém que já superou alguma coisa. Então é aquela pessoa que, por exemplo, nas redes sociais ou com os amigos ou nas conversas, ela diz que ela posta e ela fala em superação, em deixar para trás, ela fala com uma postura de alguém com uma inteligência emocional, uma postura de alguém que está lidando muito bem com o que está acontecendo, porém, tem um pelo no meu batom, porém, é uma forma de lidar com a situação, mas não significa, não tem nada a ver com de fato a pessoa ter superado isso, porque aqui por dentro tem todo um conflito, tem toda uma questão que ainda está aqui muito presente. É como se a pessoa estivesse ali diariamente com aqueles pensamentos recorrentes, levanta, acorda e pensa, vai dormir pensando naquilo, muito conflitantes, então assim, não é um vai dormir pensando e acorda pensando, mas é um vai dormir pensando sem conseguir encontrar uma solução, uma resposta ou uma forma de lidar. O que mais? 5 de ouros. 4 de paus e 3 de ouros.
é aquela sensação. Aqui tem uma imagem, uma sensação, alguém que quer passar uma imagem de frieza. Alguém que nas palavras pode ser que demonstre essa superioridade até, não sei se seria superioridade a palavra, mas nas palavras demonstra esse distanciamento do sentimento, esse não estou sentindo ou consigo lidar com isso dessa forma, eu deixo para trás porque é melhor para mim, é essa coisa de muita maturidade, mas a gente sabe muito bem que mesmo as pessoas que trabalharam muito dentro de si, mesmo as pessoas que têm essa maturidade, não é simples deixar para trás um sentimento, uma história que mexeu tanto contigo. Porque ali, ou com a pessoa, enfim. Porque ali a gente fala de um conflito extremamente complicado, complexo. É uma coisa muito complexa. Aqui a gente fala de coisas que foram muito boas, que refletiram aqui um tempo de felicidade e alegria, talvez que alguém nunca havia vivido antes, né? Porque aqui tem uma sensação de familiaridade e um desejo de materializar realmente as coisas. Mas no fim das contas aqui as coisas não... Como é que eu vou te dizer isso aqui? É como se a pessoa estivesse ignorando tudo aquilo que sentiu de bom aqui. É como se a pessoa estivesse ignorando tudo aquilo que ela viveu de bom ali. Não é ignorar, entende? É passar a imagem de. Clarifica, por favor, essa energia. O que a gente está falando? As de espadas. Vou mostrar. As de espadas e o 9 de paus. Aqui, eu sinto que o que vai acontecer é que tu vai saber, tu vai entender, vai ficar claro para ti que a verdade sobre esse conflito. Então não é que a pessoa superou, não é que ela está ignorando. O fato, inclusive, dela precisar dizer que superou, dela dizer que está lidando bem com isso e que consegue lidar e que consegue fazer não sei o quê, é justamente a prova do contrário. Quem deixou para trás não fica falando que deixou. Quem consegue lidar com as coisas nessa forma, nesse sentido mais de superioridade, não fala, não precisa falar. Simplesmente segue adiante, simplesmente vai fazer suas coisas e não se fala mais nisso. Quem precisa ficar ali falando, provando, demonstrando, vou deixar para trás, tô seguindo em frente, tô não sei o que, tô bem, superei, é porque de verdade não superou. Então aqui é muito isso. O que vai aqui, o que tem aqui? É algo que tu vai conseguir compreender a verdade sobre algo. Então tem alguém aqui que lembra sim, que vive sim, que espera sim que esse algo que foi tão maravilhoso, tão completo e tão que trouxe já uma alegria e essa sensação de familiaridade, de casa, de aconchego, na verdade está ali muito presente, muito vivo no coração, na vida, na memória, nos pensamentos dessa outra pessoa, tá? Que mais? O Hierofante. E o 9 de ouros. Eu vejo que aqui é uma situação onde tu tem sido direcionada, guiado a viver algumas coisas na tua vida. Eu sinto uma coisa de alguém que está muito voltado ou que quer muito seguir os passos, seguir o caminho que o teu coração te aponta. Então, por mais que tenha aquele conflito, tenha aquela situação ali para lidar, eu te vejo muito querendo largar a mão daquilo, até entender aquele conflito ali, mas seguir em frente. Tem muito um desejo aqui de buscar as próprias coisas, de investir aqui nas próprias coisas. Porque eu te vejo aqui sendo direcionada para um caminho, sendo guiada aqui para um caminho de muita prosperidade, de muita satisfação. É uma realização que não é só uma realização material, mas tem uma realização aqui
uma sensação de estar no caminho certo, é uma sensação de estar fazendo, de estar seguindo, de estar guiando no seu propósito. Que mais? Isso aqui é muita superação das dificuldades. Não é só superar no sentido de esquecer, mas é encontrar uma forma de lidar com isso. Encontrar essas respostas de que os conflitos eles existem e existirão, e que eles precisarão sim uma hora ou outra ser compreendidos. Eu vejo aqui que tem muito uma coisa onde tu vai entender sobre um conflito. É como se tu fosse entender que parte desse conflito, eu não sei se ele está muito relacionado a algo que tu precisava equilibrar dentro de ti, ele está relacionado a algo que talvez algo que tu precisasse finalizar de fato, porque aqui tem a finalização de algo, pode ser uma relação que não está dando certo e que tu precisa finalizar isso até para viver novas coisas. Eu sei que tu faz alguns movimentos aqui que eu te vejo muito orgulhoso, orgulhosa de ti mesmo, como se tu tivesse tomado a decisão certa. Aqui tem uma percepção interessante que eu vi agora, que é muito de alguma coisa que tu fez e que tu pode ter te culpado por um bom tempo, te dando essa sensação de peso, de estar carregando ali um fardo, um peso, uma dificuldade, tipo assim, culpa mesmo. Eu poderia ter lidado com isso de forma diferente, porém eu não consegui. E é muito aquela pessoa que está se dando conta de que que fez alguma coisa que julgou errado inicialmente, mas que parou para refletir que de repente, esse fazer algo errado, mesmo que a sensação inicial ali, eu estou fazendo algo certo. Tomar essa atitude, falar essas palavras dessa forma para essa pessoa, é alguma coisa que no momento te pareceu muito certo. Depois, ao refletir e a pessoa reagir às palavras que tu falou ali para ela, te pareceu que era errado e a partir de então, tu começou a carregar uma culpa. O que acontece? Eu percebo que essa semana tu entende, ou nos próximos dias, sei lá, 9 dias, não sei, tu entende aqui que aquela atitude, na verdade, ela foi uma atitude onde a tua alma, o teu espírito ali detectou alguma coisa que não estava certa. É aquelas coisas assim, aquela pessoa que tu simplesmente te afasta e não consegue entender por quê. Por que será que me afastei dessa amizade? Por que será que estou lidando com isso desse jeito? Por que será que não consigo mais falar com aquela pessoa daquela forma? Ou por que eu tive aquela atitude? Eu falei aquelas coisas que não era do meu costume falar, não era assim que eu agiria se eu tivesse parado para pensar antes, mas na hora me pareceu certo a se fazer. Na hora deu até um certo orgulho de estar lidando com aquilo daquele jeito. Depois é que tu começou a te sentir culpado. Só que agora eu percebo que tu entende que aquilo que tu fez foi muito uma coisa, tipo assim, ó, tô farejando alguma coisa que não tá certa aqui. Tô intuindo que tem alguma coisa errada. E tu faz alguma coisa muito sem pensar. Mas aqui eu vejo que ao parar pra pensar, tu entende que aquilo que tu fez na verdade é porque tu sentia que tinha alguma coisa errada. Não sei se eu tô conseguindo passar a mensagem, mas isso aqui é bem importante. Eu espero que vocês estejam entendendo. Porque eu te vejo aqui como se tu tivesse apegado aí ao ideal de uma coisa. Tu idealizou uma história e tu estava apegado àquele ideal. Eu não tô te falando que essa história, que essa coisa que é errado. Eu não tô falando isso. O que eu tô te falando é que talvez tinha algumas coisas ali que precisavam ser vividas, que precisavam ser entendidas. Existiam algumas coisas ali que precisavam ser, enfim, não sei, vivida de outra forma, entendida de outra forma. Mas o que eu sei é que no momento, embora tenha parecido algo errado, tu agiu certo. Talvez até aqui tu agiu impulsionada pela espiritualidade. Meio que aquela coisa que tomou conta ali, que tu falou e fez coisas que depois tu ficou pensando, putz, eu não faria isso. Por que eu fiz desse jeito? Meus queridos, não agimos sozinhos de jeito nenhum. Mesmo que a gente não saiba. Ai, não tenho espiritualidade. Vai vendo. Do que estamos falando? Clarifica para Capricórnio. Ó, o Pajem de Copas, mais uma.
A imperatriz. Muito bem. Aqui, a torre. O apego aqui era um ideal, que de ideal não tinha nada. Existiam muitas e muitas e muitas coisas aqui que precisavam ser vistas, trabalhadas, vivenciadas, experienciadas. Inclusive, alguns aqui, por conta de uma situação específica, revisando, revendo uma relação com o filho. Tá? É como se tu fosse ter uma outra visão da tua relação com o teu filho a partir desse algo que acontece. Porque assim, eu sinto mesmo que aqui tem algumas coisas que tu tá fazendo que precisavam ser feitas dessa forma justamente para que alguns aprendizados aqui eles fossem absorvidos. Eu vejo que é como se nesse momento tu fosse estar pronto, pronta para ver e viver alguma coisa, colocando teu potencial, por mais que tu acredite aqui que ainda não está pronto, porque tem esses conflitos, mas tu consegue viver aqui de uma forma muito mais independente. É aquela sensação de que eu quero alguém do meu lado para ser feliz, mas eu não preciso. Eu não preciso. Eu consigo lidar bem com isso. Eu te vejo muito numa energia de alguém que está preparado para viver algumas coisas, porque olhou pela primeira vez para determinados sentimentos que estavam guardados aqui, muito bem guardados. Tem alguns que estão passando aqui, inclusive, por uma renovação da fé. Alguns que têm um caminho na fé. Meu cachorrinho tá dormindo que tá roncando. É uma paz, é uma tranquilidade, tá vendo? Passaram por um conflito extremo para se dar conta de que o conflito ele estava existindo por conta de um apego a um ideal. Tem alguns que têm um chamado com a espiritualidade. O que mais que Capricórnio precisa saber? A sacerdotisa, o que eu falei? O que foi que eu falei? Tem aqui questões espirituais que envolviam uma história específica. Questões espirituais, digo, numa conversa, numa troca ali com alguém, tu falou ou fez alguma coisa que tu julgou que era errado. Eu sei que eu tô repetindo, mas eu quero te chegar num ponto. Que tu julgou que era errado, quando tu parou e pensou, julgou que era errado, mas na hora que tu fez, foi um impulso, uma intuição que veio, mesmo que inconsciente, e tu fez as coisas dessa forma. Por quê? Existem coisas aqui, segredos, mistérios, coisas que tu não sabe sobre isso. Existe. O que a gente pode estar falando aqui? Por exemplo, de situações, isso aqui é uma coisa bem profunda, bem complexa, é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo, é certo. Mas assim, num contexto de pessoas que têm uma história de vidas anteriores, carregar em si ali determinadas coisas, carregam sim, por mais que não seja na memória consciente, o espírito da gente sabe muito bem o que a gente viveu. Então, na hora, tu pode ter falado, feito algumas coisas que tu pensou assim, agora eu consegui fazer do jeito certo. Porque eu vejo muito aqui alguém que tem muito uma conexão, uma proximidade, uma fonte direta com espiritualidade. Então, dificilmente tu ia fazer alguma coisa assim ao Léo. Engraçado, eu pego, viro o baralho, o baralho tá sempre virado. Sempre virado, tudo ao contrário. Como se eu precisasse ler as cartas todas ao contrário. Entende? Eu sinto que tem alguém aqui que não tá valorizando a própria força. Eu sinto que tem alguém aqui que não tá prestando atenção nas coisas como elas são para si. Então é assim, é muito intuitivo, é muito conectada com a espiritualidade, tem até aqui um trabalho, um chamado, sabe disso, mas nessa situação tá ignorando tudo aquilo que tá vindo na tua intuição. Não é que tu não estás tendo intuição, tu estás ignorando. Tem alguma coisa de mistério, de segredo aqui que envolve essa história, com certeza. E tem sim relação com os mistérios da espiritualidade, com coisas
é que... Entende o que eu quero dizer? Estéreo. Que mais? Aqui tem coisas ocultas. Ó, o que eu tô dizendo? 2 de espadas, tem coisas ocultas aqui e que é muito nesse sentido. Tu sentiu, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo contigo? O que tá acontecendo? A sacerdotisa, o 7 de espadas, o 2 de espadas e a lua. Tem alguma coisa aqui que tá tapando os teus olhos, que tá tapando a tua visão, que tu não tá conseguindo ver nada. Mas não é que as coisas não estejam acontecendo. É que tu não tá conseguindo perceber. A gente tem aqui uma lua cheia chegando, dia 14 a gente tem um eclipse. Eu sinto que tem muito alguma coisa que tu não tá percebendo até então e que vai ficar muito claro nesses próximos dias. Então, assim, atente-se aí para as energias, porque as coisas vão ficar muito intensas. Porque aqui tem alguma coisa de mistério nessa situação que tu não tá conseguindo ver. Tem alguma coisa que tu ainda não percebeu. E é muito assim, a espiritualidade assim, gritando aqui, te falando, mostrando ali as coisas e tu não tá vendo com clareza. Tem sim alguma coisa nessa história. Do que a gente tá falando? Pajem de paus e 10 de copas. Eu não sei se é um sentimento que tu não tá aceitando, eu não sei se é uma conexão que tu tá duvidando, eu não sei o que é. Tem relação com o teu caminho espiritual, tem relação com a espiritualidade estar te falando aqui sobre essa conexão, sobre o que ela significa, o que ela fez tu sentir, como isso te alinhou, inclusive com a tua espiritualidade, mas tu ainda tá duvidando disso que tu tá sentindo. Tu ainda tá duvidando dessa conexão. E isso tá impedindo que tu consiga acessar outros conhecimentos sobre isso, que tu consiga acessar outras coisas sobre isso. Aqui tem muita situação de alguém que precisa dominar alguns instintos, por exemplo, de racionalizar as coisas e um conflito que está fazendo com que tu não consiga enxergar. Tu precisa entender a verdade sobre algo. Tu precisa enxergar isso aqui com mais clareza. Tem coisas aqui que tu realmente não está conseguindo ver. Para ti estão assim como um mistério, uma incógnita, mas as coisas estão ali, estão sendo mostradas porque eu vejo que a espiritualidade aqui, ela tá te apontando coisas e não é de hoje. O que mais? E eu volto a falar, tá? 6 de paus. Tem alguns aqui que tem sim um chamado para trabalhar com a espiritualidade, mas tu vem vivendo um conflito sobre isso. Por mais que tu até possa estar disponível aqui para acessar alguma... Eu não tô falando de religião. Não tô falando de seguir uma religião. Não é isso que eu tô falando. Trabalhar com a espiritualidade, te conectar com a espiritualidade não tem nada a ver com religião. Não tem a ver com ir lá e fazer um trabalho espiritual. Não tem a ver com isso. Tá? Eu tô falando de conexão com a espiritualidade, de te conectar de fato, de ouvir essas inspirações que vêm da espiritualidade e agir na tua vida de acordo com elas. Eu tenho um insight maravilhoso aqui, eu tive um insight, um entendimento de tal coisa, e a partir de agora eu passo a agir de acordo com esse insight que eu tive. Não de acordo com os meus desejos, não de acordo com aquilo que eu quero. Ah, eu quero essa pessoa, vou fazer para ter ela na minha vida a qualquer custo. Não é sobre isso. Tem alguns que têm um chamado aqui para trabalhar de fato. Trabalhar mesmo. Quem já está nesse processo de trabalho com a espiritualidade, aqui eles dizem que está fazendo um bom trabalho, sim. Apesar de que tem coisas que tu ainda precisa entender sobre a tua própria jornada. Então, assim, Capricórnio está fazendo um bom trabalho, está ali atuando fortemente, religiosamente, não sei o que tu está fazendo aqui, guiando pessoas, porque ali tu tem o hierofante com a sacerdotisa, enfim, pode estar trabalhando aqui, pode ser um líder religioso até, né, tá dentro de um espaço religioso, pode ser, sei lá, uma pessoa que já tem ali consolidado um trabalho. Então eles falam aqui que sim, Capricórnio está fazendo um bom trabalho dentro daquilo que está se propondo, tem uma conexão, uma proximidade muito forte aqui com as orientações espirituais, tende sempre a segui-los sem questionar, né, muitas coisas. Então isso que eu te digo de estar ouvindo e não estar
fazendo, não é o que acontece aqui para essa pessoa que está recebendo aqui, de certa forma, até uma parabenização da espiritualidade, que eu vejo que tem outras oportunidades que possam se abrir aqui para ti também dentro disso, tá? Só que de uma outra forma que, no que diz respeito à tua vida pessoal, pra ti tu não tá ouvindo, né? Pois é. O louco, o 5 de paus. Tinha alguma coisa que tu... Aqui o carro, ó. O carro e o eremita. Tem alguma coisa que tu estavas planejando, ou planeja fazer, ou planejou, não sei, que até então tinha um conflito aqui de saber como fazer ou de que forma acessar isso, né? Eu quero começar dentro do meu trabalho, executar tal coisa. Eu gostaria de trazer tal mudança, de fazer tal transição, de trabalhar com tal coisa. Então, até então, parece que não tinha muito uma forma de fazer, um jeito de fazer, uma percepção clara disso. Eu vejo que aqui, nos próximos dias, com essa coisa que eu tô te falando de lua cheia, de mais conexão, de mais sensibilidade, eu te vejo realmente numa forma mais sensível, onde coisas aqui se alinharão, né? Questões tuas aqui energéticas se alinharão muito porque vem um esclarecimento sobre um conflito que é o que estava bloqueando a tua intuição e a tua percepção disso. Tem um trabalho para tu fazer aqui. Tem alguma coisa que tu vai fazer aqui nos próximos dias que é muito importante para a continuidade da tua jornada. Não sei se vem alguém, se vem alguma situação aqui que tu vai precisar ficar muito atento. E agora eu tô falando da tua vida pessoal. Tem alguma coisa aqui na tua vida pessoal que tu vai precisar ficar muito atento, porque isso vai alinhar muito a tua questão espiritual. Então eles dizem que nos próximos dias é preciso uma atenção redobrada para algo. Viu como voou? Vocês viram essa carta voando? Isso aqui é uma oportunidade. Essa oportunidade, ela vem para romper padrões e para tu deixar de ver tudo para trás. Ela quebra pontes aqui. Ela rompe padrões. Porque eu te vejo aqui iniciando uma nova etapa na tua jornada. Uma nova etapa com uma pessoa, uma nova etapa contigo mesmo e uma nova etapa no teu campo espiritual, tá? Fica atenta, anota tudo, observa tudo, porque tem coisas aqui acontecendo que tu não pode deixar passar porque são importantes. É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.